Boa tarde, na presença do Espírito Santo de Deus, minha amada família de oração. Juntos nós somos mais fortes e as nossas orações unidas têm muito poder para a glória de Deus. Fiel é aquele que prometeu. Deus está contigo para te ajudar. A vitória é sua, basta acreditar. O inimigo tem se levantado furioso contra a tua vida, mas só que Deus é o teu escudo protetor e tem derrubado toda a fúria do adversário. Deus está te ajudando para viver uma nova fase de vitória na sua vida. É tempo de viver milagres, é tempo de viver o ajudar de Deus, a ajuda de Deus na tua vida. E você vai contar testemunhos de milagres muito em breve. E é sobre isso que vamos falar. O Deus que é fiel e ajuda as nossas vidas. E toda a fúria do adversário já caiu por terra em nome de Jesus. Digita esta frase aqui nos comentários. Deus é fiel. Uma frase tão simples e tão poderosa. Deus é fiel. Por favor, escute essa palavra por completo, porque Deus vai falar contigo de uma forma toda especial e dentro da Bíblia, esta palavra será confirmada sobre a sua vida. Amém? Vamos fazer nesse momento uma oração de agradecimento por mais um dia? Oremos ao Senhor nesse instante. Espírito Santo da verdade, na tua santa presença, aqui estamos mais uma vez. Espírito Santo, queremos te agradecer pelo ar que respiramos, queremos te agradecer pelos teus livramentos, queremos te agradecer pela saída, queremos te agradecer porque o Senhor tem nos dado a saída, tem nos dado a solução, tem nos abençoado a cada dia. Abençoa a cada um de nós com muita saúde, com muita paz, com muitas bênçãos. Vem falar conosco, ó Pai querido. Fala aos nossos corações, queremos ouvir a tua voz. Senhor, eu quero apresentar cada pedido de oração que aqui foram digitados nos comentários desta oração. Vem abençoar, vem libertar, vem transformar, vem curar. Vem, Senhor Deus, fazer o impossível, o sobrenatural, porque confiamos no Teu poder, confiamos na Tua majestade, confiamos, ó Senhor, que Tu és a nossa resposta, Tu és o milagre, Tu és a vitória, Tu és a providência, Tu és o nosso Deus que entra com providência e concede vitória para o Teu povo. Nós oramos, Te pedimos e Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, e todos digam amém e graças ao nosso bondoso e eterno Deus. Deixa eu perguntar aqui, quem quer ouvir a palavra de Deus? Quantos querem ouvir a voz do Espírito Santo? Diga amém, diga graças a Deus. Vamos ouvir a voz do Espírito Santo através da palavra? A palavra está na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5 e no verso de número 24, nos diz assim a santa palavra de Deus: Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Existem duas poderosíssimas revelações de Deus dentro desse versículo. Primeiro, fiel é o que vos chama. Eu quero falar sobre isso, um pouco mais sobre a fidelidade daquele que vive e reina para sempre. Por isso que no começo desta oração eu disse: escreve nos comentários, Deus é fiel.
fidelidade de Deus é algo surpreendente. Porque a fidelidade de Deus não depende da fidelidade do homem apenas. É claro que Deus deseja a nossa fidelidade, mas a fidelidade de Deus está acima da nossa fidelidade. Não tem como comparar a fidelidade humana e a fidelidade de Deus. Porque Deus me traz aqui para falar com você que Ele é fiel. Deus me traz aqui para falar com você mais uma vez que Ele é fiel, porque eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, diz a palavra de Deus. Então, recordar, lembrar, dizer, pronunciar que Deus é fiel, derruba o inferno inteiro. Preste bem atenção no que eu vou falar com você. O inimigo está furioso contra a tua vida. E você tem percebido a fúria do adversário cercando você. Você tem percebido, você tem notado, eu estou falando aqui com pessoas que Deus está mandando, através da palavra, dizer para corações aqui. Porque a fúria do inimigo é grande, porque grande é o propósito de Deus, entende? Porque o propósito de Deus na tua vida é grande, por isso a fúria do adversário é grande. Mas Deus me traz aqui para dizer palavras para o teu coração que são respostas divinas. Deus me traz aqui para confirmar para ti aquilo que há muito tempo você já sabe. Mas não é pelo fato que você já sabe que Deus não quer que você lembre. Você sabe que Deus é fiel. Mas só que Deus está me trazendo aqui para confirmar o seu coração que Ele é fiel. Eu não sei para quem é esta palavra, mas existem pessoas passando desafios muito grandes. Mas Deus está falando, eu sou fiel. Eu sou fiel para fazer o impossível. Eu sou fiel para fazer aquilo que você não consegue fazer. Eu sou fiel para curar. Eu sou fiel para salvar. Eu sou fiel para transformar. E quem te chama garante, amém? Porque a fidelidade de Deus está acima da fidelidade humana. E esta fidelidade de Deus está vindo a teu encontro. Eu não sei qual é o tamanho da tempestade que veio sobre o teu barco, mas eu sei que aquele que é fiel está no barco. Não vai ter fracasso. Não vai ter derrota. Vou repetir mais uma vez. Não vai ter fracasso. Também não vai ter derrota. O Deus fiel, que abre mar, que derruba gigante, que faz proezas, que concede vitória, não haverá derrota. O que vai acontecer na tua vida será conquistas e vitórias, porque Deus te chamou. E quem diz isso não é o pastor Bruno. Quem diz isso é a palavra. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 24. Fiel é o que vos chama. Glorificado seja o nome do Senhor. Fiel é o que vos chama. Deus chamou você. Deus escolheu você. Deus não errou o endereço quando te escolheu. Deus não errou quando escolheu. Deus escolheu a pessoa certa para o tempo certo. Você é escolhida de Deus. Você é escolhido de Deus para esta geração, para este tempo. Existem pessoas que pensam assim: será que eu sou obra do acaso? Será que eu sou um acidente? Não. Deus te fez de propósito. Deus te fez de propósito e com propósito. Deus te elegeu, te chamou. E alguém pode questionar e dizer: mas pastor Bruno, se Deus me chamou, por que tanta luta? Se Deus me chamou, por que tanta prova? Se Deus me chamou, por que tantas dificuldades eu estou enfrentando? Quem sabe alguém pode questionar. Se Deus me chamou, por que eu estou passando por esse vale?
se Deus me chamou porque eu estou passando por esse momento difícil. Mas Deus está dizendo assim para você: momentos difíceis não definem a minha história na tua vida. Momentos de dificuldade não definem o meu propósito na tua história. Momentos amargos e tristes não definem o que eu vou fazer na tua vida. Porque lágrimas eu transformo em sorriso. Porque dor eu transformo em alegria. Porque trevas eu transformo em luz. Porque derrota eu transformo em vitória. Porque deserto eu transformo em jardim florido. Porque momentos difíceis eu transformo em momentos favoráveis. Deus está dizendo: eu sou Deus de transformação. Aí alguém pode dizer: mas pastor Bruno, há muito tempo eu escuto uma palavra de vitória, mas mesmo assim eu estou passando momentos difíceis. Mas Deus está dizendo: se tu estás no vale, se tu estás no deserto, se tu estás na provação, Deus é fiel para te arrancar de mão forte, te arrancar com mão forte desta provação. E eu posso dizer com você com muita confiança: a mão forte de Deus está entrando nesse caso. Eu vejo com os olhos da fé a mão potente, a mão poderosa de Deus entrando nesta situação e movendo papéis, movendo juiz, movendo promotor, movendo advogados, movendo até o prefeito da cidade, movendo as estrelas, movendo as estações. Eu vejo pela fé a mão de Deus entrando nesta situação, movendo circunstâncias, quebrando o coração de pedra, derrubando o valente, quebrando as correntes, tirando os espinhos, aplanando o caminho, abrindo as portas, endireitando as veredas. Eu vejo pela fé a mão daquele que balança o universo, a mão daquele que estremece o universo com o sopro do seu poder. Eu vejo com os olhos da fé a mão daquele que é onisciente, a mão daquele que é onipresente, a mão daquele que faz maravilhas, aquele que é onisciente, onipresente e onipotente, agindo nesta causa. Diga comigo: Deus é fiel e Ele me chamou. Deus não te chamou para brincar. Vou repetir mais uma vez. Deus não te chamou para brincar. Deus não está brincando com os teus sentimentos. Deus não está brincando com a sua vida. Deus leva muito a sério as tuas emoções, os teus sentimentos. Deus leva muito a sério você. Deus te chamou, não foi para brincadeira. Deus te chamou para coisa séria. E a promessa de Deus é sério na tua vida. A bênção de Deus é sério na tua vida. A graça de Deus é sério na tua vida. O inimigo, Satanás, pode até brincar, mas Deus não brinca. Deus não brinca em serviço. E Deus está trabalhando por tua causa, porque você disse para Deus: Senhor, eu não aguento mais, e eu coloco nas tuas mãos essa situação. Você pode dizer: eu não aguento mais, porque eu aguento por você, e a minha mão está agindo a teu favor, diz o Senhor dos exércitos. Deus é fiel. Eu venho como anjo profético para profetizar as maravilhas de Deus sobre a tua vida. A palavra anjo significa mensageiro divino. Eu venho aqui como anjo do Senhor para dizer para o teu coração: portas que estão fechadas vão começar a se abrir. Correntes que impedem a tua vitória vão ser quebradas, destroçadas, porque aquele que é fiel,
está quebrando maldições, desfazendo o olho gordo, como diz o ditado, olho gordo, olho de inveja, palavras de maldição, Deus está quebrando. Anjos de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus está quebrando os alicerces do inferno em nome de Jesus. Você crê nesta palavra? Você crê nesta palavra? Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 24. A palavra de Deus nos diz: fiel é o que vos chama. Deus chamou você. Deus chamou você. E não tão somente chamou, Deus também elegeu, escolheu você. Esta é a primeira revelação do texto. Eu quero entregar também a segunda revelação dentro desse texto profético. A segunda revelação que nós podemos receber da parte de Deus aqui é o seguinte: fiel é o que vos chama, primeira revelação, o qual também fará, segunda revelação. Nós temos aqui duas certezas nesse texto. Primeiro, fiel é quem te chamou. Segundo, além de ser fiel, ele também fará. Ou seja, ele também vai fazer. Entendes tu esse mistério? Deus é fiel e ele te chama. E Deus também fará na sua vida. Diz assim comigo: Deus vai fazer. Diz mais uma vez: Deus vai fazer. Diga pela terceira vez: Deus vai fazer. Coloca nos comentários esta frase: Deus vai fazer. Alguém pode dizer assim: mas pastor Bruno, eu não consigo fazer. Aí Deus está dizendo: e quem diz que você vai fazer? Sou eu que vou fazer na sua vida. Não é a sua mão que vai fazer. Não é a sua força que vai fazer. Não é o seu braço que vai fazer. Não é a sua inteligência que vai fazer. Não é a sua sabedoria que vai fazer. É bom ter sabedoria, é bom ter força, é bom ter inteligência. Tudo isso é virtude de Deus. Mas não é a nossa inteligência, não é a nossa sabedoria, não é a nossa força que vai fazer o milagre. Não é o prefeito da cidade, não é o vereador, não é o governante, não é o presidente que vai fazer o milagre. Quem vai fazer o milagre na minha e na tua vida é aquele que fez o céu, é aquele que fez a terra, é aquele que fez o mar, é aquele que fez as estrelas, é aquele que é o primeiro, o último e para sempre. Não é você que vai fazer. Você tão somente vai assistir com os teus olhos a mão do Todo-Poderoso fazendo ao teu favor. Porque agindo Deus, ninguém impedirá. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É Deus que vai na nossa frente, é Deus que quebra as barreiras, é Deus que vai fazer. É Deus que vai fazer. Eu não sei quem precisa ouvir esta palavra, mas você não está aqui por acaso. Você não conheceu o pastor Bruno por acaso. Deus te trouxe aqui para ter este particular contigo. E neste particular Deus está falando: eu vou fazer aquilo que você não consegue, minha filha. Eu vou fazer aquilo que você não consegue, meu filho. As tuas forças vai até certo ponto. A tua inteligência vai até certo ponto. A tua sabedoria vai até certo ponto. Mas existe um ponto que só Deus pode realizar. E é isso que o texto está dizendo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 24. Fiel é o que vos chama. 1. Ele é fiel, o qual também fará. 2. É Deus que vai fazer. Esta é a palavra que Deus me entregou para te entregar
E eu falo aqui, sem dúvidas no meu coração. Eu falo com toda a minha fé. Eu falo com toda a minha confiança. Então somente se liga aqui comigo nesta fé. Se conecta comigo nesta única fé, nesta esperança. E toma posse desta palavra no teu coração. Aquele que é fiel te chamou. E ele também é poderoso para fazer o impossível, o sobrenatural, aquilo que só ele consegue fazer. Tome posse desta palavra. O mundo diz, a esperança é a última que morre, mas nós, a Igreja do Senhor, dizemos, a esperança não morre, porque a esperança é Jesus. Toma posse desta palavra, amém? Vamos orar nesse momento para concluir. Oremos ao Senhor nesse instante. Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e também de toda a terra, na Tua presença aqui estamos, ó Pai querido e amado. Nós confiamos na Tua palavra que foi pregada, nós ouvimos a Tua voz falando em nossos corações e nós confiamos, Senhor, na Tua voz. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós decidimos estar aqui, nesta manhã, buscando a Tua presença. E eu quero apresentar, Senhor Jesus, a vida de todos aqueles que necessitam de um milagre, daqueles que necessitam de uma vitória, daqueles que necessitam de uma providência. Senhor da glória, Senhor Jesus, eu te peço, ó Pai amado e querido, a todos que aqui estão, vem com o teu poder, porque tu és fiel, fiel para curar, fiel para transformar, fiel para libertar, fiel para fazer o impossível. Então faz o impossível, concede o sobrenatural para a vida de cada um que aqui se encontra. Aqueles que estão doentes, recebam o poder da cura neste momento. Aqueles que estão enfermos, sejam curados pelo divino Espírito Santo. Aqueles que estão caídos, o Senhor levante. Aqueles que estão cansados, o Senhor dê força. Aqueles que estão desesperados, o Senhor traga esperança. Venha abençoar a vida sentimental, a vida financeira, a vida espiritual. Venha abençoar a casa, a família. Venha abençoar, Senhor, a entrada e a saída em todas as áreas, de todas as formas. Abençoa os filhos, abençoa os pais, abençoa, Senhor Deus, os parentes de perto, os parentes de longe, com a Tua proteção, com o Teu poder. Nós intercedemos, oramos, te pedimos com toda a nossa fé. Coloca, Senhor Deus, a Tua proteção, os Teus anjos guardiões ao nosso redor, defendendo, livrando e protegendo. Entra com mão forte, entra com a providência e concede vitória para o Teu povo. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, todo o mal seja repreendido, toda a fúria do inimigo caia por terra e que as bênçãos do Senhor, que os projetos de Deus se cumprem em nossas vidas. Nós te pedimos humildemente esta providência e desde já nós te agradecemos, ó Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, e todos digam amém. E graças ao nosso bondoso e eterno Deus. Lembre-se sempre, você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus. E o Deus fiel, aquele que nos chama, Ele também fará acontecer as suas maravilhas em nossas vidas. Um grande e forte abraço no teu coração. Tenha um bom dia de muita paz e de muita esperança. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sempre.